Fala meus amigos, hoje eu preparei um vídeo bem interessante aqui para vocês, num formato meio que de aula, porque eu tô vendo que tem muita gente perdendo dinheiro e outras pessoas também deixando de ganhar dinheiro e não entendendo um fator primordial nesse mercado. Portanto, se você gostar desse vídeo aqui, eu peço que você contribua deixando o seu like, deixando o seu comentário aqui, e se está chegando agora, também convido você a se inscrever. Então o que acontece? Eu tô vendo que muitas pessoas não entendem a diferença de ativos para holdar, para fazer preço médio, para comprar e esperar o longo prazo, e ativos de especulação. Ativos para você tentar um tiro curto. Por isso eu vou passar uma estratégia simples aqui para vocês que eu utilizo no caso de criptomoedas para especular. Aquelas criptomoedas recém-lançadas, criptomoedas memes, por exemplo, que acabaram de chegar no mercado, tem um valor de mercado pequeno ainda e tem potencial de valorizar, mas também tem um risco absurdo e às vezes as pessoas não entendem isso. E uma coisa que muita gente começa já errando é não diferenciando os criptoativos de hold e os criptoativos de especulação. Vou dar exemplo aqui para vocês: criptoativos de hold, Polygon Matic, Solana, Bitcoin, Ethereum, outras, a Caspa que eu falo aqui no canal também, são criptomoedas que têm fundamentos por trás e que você vê desenvolvimento, você vê o projeto crescendo e você pode sim holdar, você até deve holdar esses criptoativos, fazer preço médio, então caiu ali eu vou comprar um pouco, e sempre ir aportando. De um outro lado nós temos as criptomoedas de especulação. E aí que está o erro. As criptomoedas de especulação são aquelas criptomoedas memes, que acabam de ser lançadas ou que já estão há um certo tempo no mercado, mas não tem um grande projeto, não tem desenvolvimento, não tem fundamento, não tem muita serventia. Essas criptomoedas às vezes elas colocam até mais lucro no nosso bolso, mas você precisa saber o que fazer com elas e o que não fazer também, porque aí quem não diferencia isso aqui acaba errando. Esse é o primeiro erro que eu vejo acontecendo, que é a pessoa segurar esses ativos para o longo prazo, ficar holdando criptoativo que não tem fundamento. Isso não faz muito sentido, tá? Você comprar uma criptomoeda meme que acabou de ser lançada e falar, vou holdar por 2 anos. Meu amigo, a chance dessa criptomoeda não sobreviver 2 anos é muito grande. Então você precisa entender isso, tá? Precisa entender que holdar por 2 anos uma criptomoeda especulativa acaba sendo uma estratégia não tão inteligente, uma estratégia muito arriscada. E o pior ainda, fazer preço médio nessas criptomoedas. Muita gente se afunda nisso. Entra ali numa criptomoeda desse naipe, desse caráter de especulação, e aí vai fazendo preço médio, o ativo vai caindo ali, a pessoa vai comprando e vai se afundando. Acaba sendo basicamente uma drenagem de capital, você só fica perdendo ali porque está comprando um ativo que está sempre caindo e que não tem futuro. Dito isso, o que eu devo fazer? Então nós separamos aqui as moedas de hold, aquelas moedas que têm fundamento, aí preço médio, aí você pensa para o longo prazo. E separamos as moedas de especulação. Nós falamos sobre elas aqui inclusive no canal. Às vezes para uma estratégia de tiro curto, elas são até mesmo mais interessantes, mas você precisa saber o que fazer. E rapidamente eu quero falar aqui sobre a Coinex, uma patrocinadora aqui do canal, e se você quer apoiar o canal, fazendo o cadastro com o link na descrição, você ganha 40% de desconto nas taxas e ainda ajuda nós aqui. Além disso, tem mais de 750 criptomoedas aqui dentro para você negociar. Então, aquelas criptomoedas de especulação, por exemplo, você vai encontrar aqui dentro. Criptomoedas de hold, as principais, como Caspa, como BNB que tem aqui, claro que você vai encontrar dentro da Coinex. O link para você fazer o cadastro tá na descrição, aproveite. Seguindo aqui, então, qual seria a estratégia melhor para você tentar maximizar os ganhos e reduzir os possíveis prejuízos ao entrar nessas, que eu vou chamar aqui de criptomoedas de especulação? Primeira coisa, você já sabe, agora é não fazer preço médio, ficar comprando quando o ativo está caindo, porque às vezes esse ativo ele vai continuar caindo, é um ativo de risco. Você faz preço médio em ativos com bons fundamentos e com bons desenvolvimentos, Então, a regra número 1 que eu tenho quando eu invisto nesse ativo, lançou uma meme coin, comprei ali, a primeira regra é não fazer um aporte muito grande, porque os riscos são altos. A segunda regra é muito simples, só que pouca gente executa. Essas criptomoedas, por terem um valor de mercado pequeno,
a volatilidade é muito grande. Então, às vezes, você consegue comprar uma criptomoeda dessa e no outro dia ela fez 300%. Ou no outro dia ela caiu 80%. Então, a volatilidade é muito alta, mas em caso de volatilidade positiva, a primeira regra que eu tenho aqui é de salvar o investimento. Eu chamo de salvar o investimento. O que seria? Por exemplo, eu comprei R$200 na Memecoin, na Baby Pepino Ino. Essa criptomoeda foi lá e fez 100%. Ou seja, se eu coloquei R$200, eu tenho agora R$400. O que eu faço? Eu salvo o valor que eu investi. Bateu 100%, eu vou lá e retiro metade. Sim, eu retiro o capital que eu investi. A partir de agora, eu posso sim holdar essa criptomoeda porque eu só estou trabalhando com um lucro. Eu não corro mais nenhum risco. Coloquei R$200, retirei R$200, ainda tem lá equivalentes a R$200 que podem continuar a se multiplicar, que podem valorizar muito e que se cair também, que se for a zero, tá tudo bem. Eu já retirei aquele valor que eu investi. Então essa estratégia é muito interessante. Claro, você tirou o valor que investiu, continua de olho no que está acontecendo ali, porque a estratégia, a ideia é sempre tentar tirar lucro, né? Mas o primeiro passo é salvar o capital que você investiu e não perder nada. Aí você já zerou o risco da sua operação. Outra estratégia que você pode aplicar, como eu disse, essas criptomoedas às vezes são muito voláteis. Então ela bateu 100% e está subindo ali. Você pode esperar um pouco para aplicar essa outra regra que eu chamo de regra dos 200%. Nessa estratégia já é mais interessante que você sai com o valor que você investiu, sai com lucro e ainda fica com esse criptoativo para uma possível maior valorização, porque a gente não sabe, o ativo pode continuar valorizando e você continuar exposto nele ali, sendo que ele está numa tendência de alta, pode ser interessante. Mas melhor do que isso é você sair com o capital, salvar o capital que você investiu, sair com lucro e ainda continuar exposto no criptoativo. O que você vai fazer nesse caso? Quando o ativo bate 200% de valorização, ou seja, coloquei R$100 nesse criptoativo, ele fez 200%, agora eu tenho R$300, ok? Nesse caso eu vou vender 1/3 deste criptoativo. Essa é a regra que eu mais utilizo e mais gosto, tá? Porque, como eu disse, você sai com lucro da operação e continua com o criptoativo. Então é bastante simples. Fez 200%, eu vendo 2/3 desse criptoativo. Então, se eu coloquei R$100 e agora esse criptoativo, esse montante vale R$300, o que eu faço? Eu vendo R$200, tá? Eu vendo 2/3 do que esse criptoativo valorizou. Por quê? Sendo assim, se eu coloquei R$100, eu tiro R$200, ou seja, saí com 100% de lucro e ainda continuo com R$100 ali nesse criptoativo, né? Tinha 300, 200 agora são meu e 100 continua ali rodando. Aí sim, tudo bem rodar. Agora você saiu com lucro, saiu com que você tinha investido mais um lucro, deixa esse criptoativo lá, vê se ele vai valorizar, se não valorizar, se morrer, tá tudo bem. Você salvou o valor que você investiu. Acredite, dá para fazer isso muitas vezes. Nem sempre vai dar, porque às vezes o criptoativo não te dá essa possibilidade. Ele não chega a valorizar 300%, né? Às vezes ele começa já desde o início ali caindo. Mas em muitos casos acontece e se você fizer isso, você consegue sair com lucro e ainda ter uma exposição lá. Porque sempre fica aquela, pô, esse ativo já valorizou 300%, se ele valorizar 1.000, 2.000, acontece. Tem criptomoedas que fazem isso. Ainda mais vocês vão ver agora num cenário de bull market, principalmente no ano que vem, acontecer e muito. Então é interessante ainda ter um pouquinho de exposição no criptoativo. Vale a pena nesse caso. Porém, sair com lucro da operação não tem coisa melhor. Então eu vejo essa estratégia é muito interessante, tá? E lembre-se, lucro bom é lucro no bolso. Eu vejo acontecer muito de várias criptomoedas subirem, sobem 300, 400, 500%. A pessoa fica naquela, pô, eu vou holdar, eu vou casar com esse projeto, é meu amor. E vem nos comentários, fala mal de um projeto aí, de uma meme ino, não sei o que. A galera fica furiosa, inclusive. E aí fala, pô, eu vou holdar até 2025. O que acontece? Passam-se 2, 3 meses, o projeto começa a derreter, o projeto derrete do nada e você perdeu a chance de fazer lucro e perdeu o valor que você investiu. Usando essas estratégias, a primeira ou a segunda, você, na pior das hipóteses, não vai perder nada e na melhor você vai ter feito ainda um lucro, né? Então realizem lucro nesses projetos. Ah, Matheus, mas eu acho que ele vai cortar 2, 3 zeros, eu quero continuar com ele. Tudo bem, continua, mas faça isso que eu falei. Retira
o valor investido e um pouco de lucro, aí fechou, deixa lá rodando, você elimina o seu risco. E aí se valorizar, mesmo que você deixou 1/3 ali, né? Saquei 2/3 e deixei 1/3, se ele cortar 2/0, você vai ganhar muito dinheiro mesmo assim. Mas o importante, você já fez o dever de casa e está assegurado. Então eu vejo muita gente perder dinheiro mesmo com a criptomoeda valorizando. Perde o capital investido e perde o lucro que poderia ter realizado. Então não caiam nessa ilusão. Aí você vai lá nos grupos das comunidades, vai ter aquela galera falando, eu não vendo nem a pau. A pessoa às vezes está vendendo, tá só falando para ninguém mais vender. Ou então essa pessoa também é uma iludida e não está entendendo o que pode acontecer. Não caiam nessa, vou esperar 2025, vai ser incrível para o projeto, vai fazer isso, vai fazer aquilo, tal. Galera, não tem garantia de nada. A única garantia nesse mercado é que ele é de alto risco e que tem alta volatilidade. Então, não esqueçam de realizar lucro. Muita gente se ferra por causa disso. Matheus, tudo bem. Nesses casos aqui de valorização, eu já entendi o que fazer. E se o ativo cair, o que eu posso fazer? Então, tem duas possibilidades aqui. A primeira, se você vê que o token ele não está tendo desenvolvimento, está tendo, na verdade, problemas, e você não acredita que vai ter uma recuperada, o ativo caiu lá 50%, 60%, uma das possibilidades é você realizar o prejuízo e tentar partir para outra. Então coloquei R$100, caiu 50, aí você paga uma taxa também para vender, né? Então vamos colocar aí que você sai com R$40 dessa operação. Não é o mais indicado, mas o risco existe, né? Inclusive existe um grande risco de acontecer isso. E aí você sai com seus R$40 ali, com seus 40% do valor investido e tenta partir para outra. Mas aí você precisa analisar, talvez o projeto se recupere. Eu já vi alguns projetos fazerem isso. E Matheus, e se o projeto cair 85%, cair muito? Aí eu vejo que não faz sentido vender. Aí deixa lá e torce para um dia acontecer uma recuperação. Deixa lá, porque esse ativo pode, quem sabe, valorizar. Eu vou dar até um exemplo na prática aqui para vocês dessa situação. Tá? Então, por exemplo, nós temos aqui esse criptoativo. Aconteceu o quê? O ativo subiu, valorizou. Se você tivesse feito, por exemplo, aquela regra, show de bola, você saiu com lucro e ainda tinha deixado um capital que possivelmente faria mais lucro ainda, porque ele subiu muito mais do que esses 300% que eu mencionei aqui, esses 200% iniciais. Depois o ativo caiu. Se você fez isso, por exemplo, você entrou com R$1.000 aqui, o ativo bateu R$3.000 ali, seguindo essa regra, né? E você tirou 2.000, você saiu com 1.000 no lucro. E o ativo continuou valorizando, ele saiu e valorizou muito mais do que 200%. O que acontece? Você deve ter feito ainda mais dinheiro e poderia ou não ter realizado. De preferência realizado, vende um pouco, continua rodando um pouco. Quem não seguiu essa regra, isso aqui acontece com a maioria dos criptoativos, tá? Por isso que é importante entender. Quem não seguiu essa regra, por exemplo, comprou aqui e não vendeu, aí coloquei R$1.000, viu fazer R$15.000 aqui, viu valorizar muito. Porém, essa pessoa viu seus ativos aqui nesse exemplo hipotético, tá? Valer R$15.000 e depois viu os seus R$1.000 aqui valerem R$300. Ou seja, perdeu de realizar e ainda perdeu os R$1.000 que investiu. Tá vendo essa onda vermelha aqui? Isso significa que o ativo chegou num preço menor do seu início, tá? Então, ou seja, aqui ele está custando menos do que lá no seu começo. Se você não realizou, inclusive um 0 a mais aqui, tá? E por isso que eu digo para vocês a importância de realizar. Esse ativo pode tanto ter feito muito lucro para muitas pessoas, como muito prejuízo para aqueles que ficaram, eu vou rodar, eu vou esperar até 2038. Fica nessa. Esse tipo de criptoativo não é para você ficar fazendo preço médio, rodando pelo menos, na minha opinião. E aí no outro cenário, Matheus, eu dei azar, entrei bem aqui, no início da queda, o ativo começou a cair. E aí fez aquilo lá que eu falei para vocês, caiu 60%, 70%. Aí tá outra justificativa que eu disse para vocês aqui do porquê não realizar nesse caso. Caiu 70%. Quem não realizou, quem realizou perdeu aqui seus 80%. Entrou com 1.000, saiu com 200. Quem não realizou e esperou, olha só o criptoativo, ele retomou. Tá vendo que agora, no final, ele tá verdinho aqui? Ou seja, mesmo se você comprou no início da queda aqui, ele a 0,013 centavos, você depois poderia ter vendido ele a 0,03 centavos. Ou seja, com uns 300, 200% de lucro ainda. Por isso, comprou essas criptomoedas, viu que ele pode ter andamento aqui, não venda se você perdeu aí 80%, 90%. Lembrando aqui, galera, eu estou usando só um exemplo hipotético, não estou fazendo análise deste criptoativo no caso. É uma análise do gráfico aqui
só para vocês entenderem as oscilações. E aqui, ó, vou puxar para o último mês. Olha o que aconteceu, 800% de alta nesse último mês. É por isso que na minha concepção, primeira coisa, você entrou aqui num criptoativo desse, tem que ser com capital pequeno, que você possa perder. Eu dei exemplo de 1.000 aqui, mas isso aí vai variar para cada um, poderia ser R$100, tá? E segundo, se perdeu 70%, 80%, às vezes vale a pena esperar. Por exemplo, no último mês, do nada, o criptoativo fez 850% de alta, tá? Então ele conseguiu entregar lucro ainda, por mais que ele tenha caído aqui. Se a gente pegar do início desse gráfico aqui, ele caiu muito mais do que 80%, por exemplo. Então, basicamente, essas são estratégias simples que eu faço e você pode fazer também. Não fazer preço médio nesses criptoativos, tá? De especulação. Você vai colocando dinheiro ali e pode perder muito mais dinheiro. O ativo está caindo, espera, não fica comprando quando está caindo, porque não são criptoativos para longuíssimo prazo, tá? Não estamos falando aqui de moedas consolidadas, mas sim de alto risco de especulação. Segundo, ou salvar o seu investimento com 100%, fez 100% salvo o valor investido, ou espera, se você vê que está caminhando bem, para fazer os 200% ali e você retirar o que você investiu e mais o lucro e deixar também um capital para que, quem sabe, esse ativo continue se valorizando, você também continua tendo ganhos com ele. Agora, se o ativo está caindo e você fez o dever de casa de não expor um capital que você não poderia perder, de expor só um capital baixo, caiu 70%, 80%, que é possível de acontecer, às vezes até provável, né? Eu não considero que vale a pena vender, porque você vai vender ainda, vai pagar taxa ainda e vai sair com um capital muito pequeno. Às vezes vale a pena deixar esse token lá e ele pode se retomar, como foi o caso que eu mostrei nesse exemplo aqui para vocês. Jamais faça preço médio em um ativo especulativo, fique rodando achando que é tudo lindo e também não deixe de realizar lucro. Se você chegou até o final, para eu saber que você seguiu aqui comigo até o final, eu valorizo muito isso. Comente lucro no bolso. Colocou lucro no bolso, eu vou saber que você chegou comigo até o final. Eu vou deixar um like aí no seu comentário. Muito obrigado por ter chegado até aqui e te espero no próximo conteúdo.